Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Essa semana, ou seja, esta semana, vamos falar do contexto político, econômico, social e cultural do Brasil no século XIX. Ou seja, a gente vai fazer uma viagem pelo século XIX. A gente vai falar do contexto histórico, político, econômico, social e cultural. O que a gente vai tentar abordar, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas tentar abordar o máximo que a gente puder de fatos históricos é, que vivemos, né, durante o século XIX, certo? Então sejam bem-vindos a essa viagem ao século XIX, ok? Brasil, né? Estão vendo aí que é Brasil, tá certo? Então vamos lá, o Brasil no século XIX, eu trouxe aqui algumas imagens, né? E nós vamos falar de todas elas, tá certo? Vamos abordar esses. Ainda tem mais, tem a mulher, né? O papel da mulher no século XIX, mas a gente vai mostrar. Aí eu tenho aqui ó, a Guerra do Paraguai, o primeiro reinado, o segundo reinado, o golpe da maioridade, a proclamação da República, o, o processo de independência, a abdicação de Pedro, a guerra da Farroupilha, a Revolução Pernambucana de 1817, né, que a imagem está aí, a vinda da família real, aquela família que eu falava tanto, que eu falei tanto dela para vocês no primeiro e no segundo ano, né? Então, terceiro, nós vamos falar exatamente do Brasil no século XIX. Vamos fazer uma viagem. E o nosso próximo conteúdo será o mundo, né, do século XIX, os acontecimentos mundiais do século XIX, tá certo? Então, bem-vindos à nossa aula, ok? Vamos iniciar, certo? Pronto, o século XIX, ele foi o período compreendido entre 1801 a 1900, só para a gente se situar na questão de século, e foi uma fase de inúmeras mudanças na história mundial. E lógico, se houve mudanças na história mundial, houve mudanças também na história do Brasil. Nós vamos falar de Brasil, tá? Então, muita coisa aconteceu no mundo, como revoluções, descobertas, críticas e inovações, e no Brasil não foi diferente, tá certo? Então, no Brasil, muitos acontecimentos históricos relevantes, né, foi vivido, certo? Foi uma época de acontecimentos políticos, guerras, descobertas importantes para a história do nosso país. A sociedade brasileira, né, no início do século XIX, final do século XVIII e início do XIX, era uma sociedade organizada praticamente com a estrutura rural. No século XIX a gente vai ter toda uma mudança, inclusive a gente começa com o processo de industrialização, que coisa boa, né? Porque a família real chega logo no início do século e muda toda a nossa conjuntura econômica, tá certo? Então as atividades rurais eram responsáveis praticamente por toda a economia do país, e no século XIX tudo isso vai mudar, né? Lógico que a gente continua ainda com a economia rural, porque o nosso café ele é de suma importância, mas a gente começa com o processo de industrialização e vai ser justamente nesse século. E a escravidão ela vai estar presente no século XIX até o final, praticamente o século XIX, porque a abolição vai acontecer em 1889, é o fim, no finzinho mesmo do século XIX, certo? Vamos começar falando da chegada, início do século XIX, a gente teve a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, certo? E foi a história, né, como eu iniciei falando, de Dom João e Carlota Joaquina, essa família que vai chegar juntos, chegam esses aqui, né, Dom João, Carlota e Dom João, que era o príncipe regente. A rainha era Dona Maria I a Louca, mas ela não resolvia mais nada, porque ela já como está dizendo o nome, a Louca, ela não estava no seu estado normal, então era o príncipe regente, Dom João VI, quem resolvia tudo. E posteriormente a gente vai ter o casal que é Pedro I e Maria Leopoldina, tá certo? Que é justamente quando do processo de independência do Brasil, quando esse casal ele tem que retornar
retornar para Portugal, porque as guerras napoleônicas têm acabado. Porque essa família vem para o Brasil? Eles vêm fugidos de Napoleão Bonaparte, que está acontecendo, né, as guerras napoleônicas lá na Europa. Ele institui bloqueio continental. Como Dom João não fecha com ele de deixar de comercializar com os ingleses, Dom João prefere continuar com os ingleses, então Napoleão deixa bem claro que se ele continuar comercializando, ele será o país, Portugal será invadido, é exatamente isso que vai acontecer. E aí a família foge para o Brasil, tá bom? Então, a corte portuguesa chega em terras brasileiras em 1808, então começa a mudar toda a história. Então, o século XIX foi de suma importância para o crescimento, para o nosso Brasil nesse momento, tá certo? Então a gente deixa de ser colônia e passa, né, a ser um país, um império, bem no início mesmo, 22, né, quando a gente tem o processo de independência do Brasil, tá certo? Mas 1808 já dizem os historiadores que começou o nosso processo de independência ali, certo? Bora lá, ainda sobre a corte portuguesa, né? Quando eles chegam no Brasil, trouxeram aí as primeiras alterações de modo de vida para a gente, como eu havia falado, e na economia foi a abertura dos portos às nações amigas. Quem era essa nação amiga? Era a Inglaterra, eram os ingleses, que foram com o apoio dos ingleses que a gente vê que a família veio parar no Brasil, e esse apoio a gente sabe o interesse da Inglaterra em relação à nossa colônia, à nossa economia, né? É a família chegando, a abertura dos portos e o fim do pacto colonial. É lógico, se abre os portos ao fim do pacto colonial, onde era aquele pacto onde a colônia só podia comercializar com Portugal, então isso deixa de existir justamente porque agora a gente não é mais uma colônia, a gente passa a ser Reino Unido a Portugal, né? Porque lógico que a corte portuguesa está aqui no Brasil, tá certo? E olha, com a chegada de Dom João VI, né, ou seja, com a chegada dessa família real, a gente já tem rapidamente a criação do Banco do Brasil, né? A gente não tinha nenhum banco, então a gente passa a ter a criação da Academia das Belas Artes, a imprensa régia, o Jardim Botânico, o Teatro Real, né, a criação da Biblioteca Real, a Escola de Medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, e vem com a família real a missão artística francesa, que chega em 1816. A exemplo disso é Debré, que vai registrar toda a nossa história, né, através da sua arte, certo? Continuando, no século XIX a gente vai ter, lembra que a gente está falando do Brasil no século XIX, todo o contexto político, econômico, certo? Vocês vão vendo aí que eu estou citando cada uma delas. A gente vai ter aí no século XIX a Revolução Pernambucana de 1817, muita coisa vai acontecer dentro de um século, mas a gente destaca aqueles fatos históricos de suma importância, né, que os historiadores consideram muito importante para a história do país, certo? Então a gente teve a Revolução Pernambucana de 1817, ela foi muito importante naquele momento, porque foi o último movimento emancipacionista e o único que chegou ao estágio de luta armada, né? A gente conseguiu tornar Pernambuco, conseguiu se tornar independente de Portugal, ou seja, se tornar independente, né, da monarquia, e instalar uma república, mesmo que foi por pouco tempo, foram 2 meses, 74 dias, né, 2 meses e alguma coisa, mas a gente tem ali a semente da implantação da república, o nascimento aí de uma ideologia emancipacionista, tá certo? Então, entre os dias 6 de março e 20 de maio de 1817, a população pernambucana se rebelou contra o governo português, com o intuito, né, de conseguir a independência. Lógico que muita coisa estava acontecendo porque
essa revolta aí, né, dos pernambucanos, descontente aí com os altos impostos. A chegada da família real encarece muito o Brasil vai passar a cobrar altos impostos, tudo vai se tornar muito caro e a condição de vida vai ficar ruim para as pessoas. Então, os comerciantes, eles começam a criticar, a não aceitar aquela imposição da coroa portuguesa. Lógico que eles estavam influenciados com as ideias iluministas, né, com os ideais libertários, mas não aceitam e cobram. Isso é muito interessante, tá certo? E aí isso que eu estou citando para vocês foram algumas das causas, né, da revolta aí que levou à Revolução Pernambucana de 1817, tá certo? O descontentamento justamente aí do comércio, dos comerciantes. Digamos que a Revolução Pernambucana não foi uma revolução de caráter populista, né, mas elitista, tá certo? E aí a bandeira de Pernambuco, ela nasce exatamente nesse momento da Revolução Pernambucana de 1817, que é uma das bandeiras mais lindas que nós conhecemos. Eu sempre digo isso, tenho orgulho da nossa bandeira, certo? Tá aí na imagem, como vocês estão vendo, utilizada, né, até hoje. Ainda no século XIX, como muita coisa aconteceu, é uma aula um pouco longa, porque foram né, muitos acontecimentos. Em 21, a família real, vai acontecer o processo de independência, né, em 22. Em 21, a família real retorna para Portugal, porque acabam-se as guerras napoleônicas, e Dom João VI ele era o herdeiro, né, do trono, era o rei, ele tinha que voltar. Então, deixou o príncipe regente, Pedro I, no seu lugar como príncipe regente aqui no Brasil, e exatamente começa aí os pedidos, né, pela elaboração de uma constituição, e o processo de independência, o ideal de independência já vinha ocorrendo dentro do próprio país, tá certo? Então a família real retorna, e é justamente um ano depois a gente tem o processo de independência. 13 de maio de 22, Dom Pedro aceita o título de defensor perpétuo do Brasil, concedido pela maçonaria brasileira, e em 7 de setembro ele proclama, né, dá o grito nas margens do Rio Ipiranga, o grito da independência. E aí começa o primeiro reinado, né? Primeiro a gente vai ter o primeiro governo brasileiro nosso, né? Porque a gente se torna independente em Portugal, a gente se torna uma nação independente e começa aí o nosso primeiro. No primeiro reinado, né, acontece muita coisa. A gente vai falar do primeiro reinado, tá certo? Um fato importante aí de Pedro no poder foi a promulgação da primeira Constituição do Brasil, que foi a de 1824. Com muitas restrições, com a criação muitas restrições para o povão, né? Com a criação do quarto poder, que era o poder moderador, mas a gente, por mais que tenhamos, né, vivido dificuldades nesse momento, mas a gente sabe que começou a história do nosso país, propriamente dito, começa aí com, né, o primeiro. E vamos falar um pouco do primeiro reinado. Quando Pedro dá o grito de independência, o Brasil fica mal visto, principalmente por Portugal. Portugal não se sabe qual foi o acordo de Pedro com Dom João VI, né? A gente sabe que existia um acordo entre pai e filho, mas de todo jeito Portugal não aceita, a corte portuguesa, não era apenas só o rei de Portugal, mas a corte portuguesa não aceitava a independência do nosso país, não reconhecia, levou um bom tempo, a gente teve que pagar, né, por essa contrair uma dívida para pagar para que Portugal pudesse reconhecer a nossa independência. E o primeiro reinado ele foi muito difícil para Pedro, certo? Primeiro porque Pedro não era um bom administrador. Graças a Leopoldina ainda conseguiu, né? Pedro ainda conseguiu fazer algumas coisas, porque ela foi realmente a mãe da independência. A mente pensante de Pedro era Maria Leopoldina, sua esposa, mas infelizmente ela morre
né, morre cedo e Pedro fica sem chão, por isso ele retorna, ele vai retornar tão rápido, ele vai abdicar, né, do seu trono em favor do filho tão rápido. Mas durante o primeiro reinado ele vai enfrentar dificuldades para governar. Primeiro ele era autoritário, não tinha muita habilidade como administrador, certo? Então enfrenta uma crise econômica muito grande, justamente por causa do não reconhecimento da nossa independência. Então a crise vai ser grande, a gente vai ter dificuldades, né, na exportação do açúcar, do algodão e do tabaco. Aí cai a arrecadação alfandegária, vamos ter um déficit na balança comercial e, lógico, vamos contrair e aumentar a nossa dívida externa. Começa aí com Pedro I, no primeiro reinado. Como falei para vocês da dificuldade de Pedro governar, o que Pedro faz, rapidinho ele, né, passa só menos de, veja, 9, 10 anos, quase 11 anos por aí, não, 10 anos, né? Pedro retorna, Pedro abdica do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Então ele faz uma carta abdicando do trono. Não é uma renúncia, eu estou deixando o trono, não. Vou deixar para outra pessoa porque é de direito, o trono é dele. E Pedro está sendo convocado também a retornar a Portugal porque ele é o herdeiro do trono português também. Então é toda uma história, por isso que ele vai retornar em 31, apesar dele estar bem desgastado politicamente aqui no Brasil, certo? Então ele retorna e vai ter a abdicação. Essa imagem mostra Pedro entregando, né, a sua carta, abdicando o trono em favor do filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Continuando, né, a gente tem um outro fato histórico de suma importância, como na abertura eu disse, a gente teve guerras, né, muitos movimentos aqui no Brasil, no século XIX, certo? Tudo é relacionado ao século XIX. A gente teve a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, uma guerra que durou 10 anos, foi um derramamento de sangue muito grande. Começou durante o período regencial, quando Pedro retorna, os regentes vão ficar no poder, 9 anos de regente, que é de 31 a 40. E começou no período regencial, veja, em 35 e só terminou em 45. Pedro II já estava no poder, né, e ele conseguiu apaziguar aí, por fim, a guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, começou no Rio Grande do Sul, se estendeu até Santa Catarina, conhecida como Farrapos, né, os revoltosos. O que era que eles defendiam? Eles defendiam uma maior autonomia nas províncias, autonomia política e econômica, porque havia intervenção do governo central, né, nas províncias, que no caso hoje nós chamamos de estado, tá certo? Eles eram a favor de um governo federativo e republicano, então eles implantam uma república, né, lá no Rio Grande do Sul, certo? Queixavam-se também, reclamavam dos altos impostos cobrados sobre o charque, aqui lá no Rio Grande do Sul, altos impostos do couro e o trigo, e os principais produtos que eram esses os principais produtos, né, da economia local, e aí eles reclamavam dos altos impostos cobrados pelo governo central. Então os gaúchos também se sentiam abandonados pelo império, não tinham uma atenção devida, né, que eles achavam que deveriam ter. Essa imagem aqui mostra a Guerra dos Farrapos, como eu disse a vocês, um derramamento de sangue muito grande durante esse período aí. A gente teve, né, durante o século XIX, o golpe da maioridade. Foi quando os regentes não conseguiram governar, foi uma instabilidade política tremenda durante o período regencial, como eu disse a vocês, 9 anos de regência, e eles anteciparam, né, a maioridade de Pedro II. Então, Pedro II assume o poder com 14 anos, ele torna-se maior de idade, aos 14 anos ele vai tornar-se imperador
imperador do Brasil, tá certo? Então, aí, nesse momento, começa o Segundo Império, tá bom? E aí, Pedro II fica no poder de 1840 até 1889, quando ele sofre um golpe e a gente inicia, né, a República Brasileira, a famosa República Velha, tá certo? Então, vai ser exatamente, mas eu vou falar mais um pouco aqui da história do Segundo Império. Durante o Segundo Império, muita coisa aconteceu, lógico, né? Principalmente a questão abolicionista, que foi muito presente, a gente já estudou, né? A abolição está sempre seguindo a questão da abolição, né? Está sempre perseguindo a gente nos conteúdos, mas é muito interessante que a gente sempre fale, certo? Então, durante o Segundo Império, a gente teve a política externa com a questão Christian, né? Que foi uma crise diplomática muito grande entre Brasil e a Inglaterra, que resultou no rompimento, né, nas relações comerciais existentes entre esses dois países, de 63 até 1865. Mas depois eles voltam a fazer as pazes, tá certo? E foi justamente por conta da questão Christie. Tivemos a crise do escravismo, que foi muito importante, né, durante o século XIX. Vamos falar desse fato histórico, que foi a crise do escravismo. A gente sabe que desde o início, com a chegada da família real, que os ingleses já pediam o fim da escravidão, porque escravo não era mercado consumidor, e era isso que eles queriam. Mas aí começa a crise mesmo, por conta da pressão dos ingleses. Nascem os movimentos abolicionistas, por isso que eu digo que essa crise foi de suma importância para chegarmos à criação da Lei Áurea. Os movimentos abolicionistas levam nessa reflexão do fim da escravidão. A gente tem, durante a crise do escravismo, a Bill Harvey, que foi criada em 45, que foi uma lei inglesa proibindo o comércio de escravo com a África na América, e caso era tão sério, né, essa Bill Harvey, que dizia o seguinte: se um navio negreiro fosse pego em águas até nacionais mesmo, o navio seria apreendido. Então, isso ajudou a diminuir um pouco a escravidão, mesmo que ela continuava clandestina, mas a ideia vai ficando na cabeça dos escravocratas, que deveria, né, parar com essa vergonha. E foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a proibição do tráfico negreiro no Brasil, criada em 1850, certo? Aí a gente teve o surto industrial, como eu disse a vocês, no século XIX a gente inicia, né, o processo de industrialização, começam as nossas primeiras ferrovias, a navegação a vapor, o telégrafo, né, as finanças de bancos, né, surgem alguns bancos, como o Banco Mauá mesmo, melhoramentos urbanos como iluminação a gás e abastecimento de água. E quem tem o destaque para todo esse surto industrial vai ser Irineu Evangelista, que é o famoso Barão de Mauá. Que esse conteúdo que eu estou falando, estes conteúdos citados agora, eles foram já estudados por vocês, a gente, né, estudado, ou seja, nós estudamos, tá certo? Nós estudamos no segundo ano, praticamente todos eles, o século XIX, a gente vai estudar no segundo ano. E agora eu venho como uma revisão, tá certo? É um conteúdo pedido agora a título de revisão. E eu acho que vocês estão lembrando muito bem isso quando eu falei da história de Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, né, que ele se torna o Barão de Mauá. Eu vou repassar aqui esse slide porque é uma repetição, certo? Pronto. Em 1864, eu estou colocando datas, não se preocupem em decorar datas não, tá? É só para a gente se situar aí no tempo histórico, tá certo? As datas existem na história, mas não é obrigado decorar, a gente aprende automaticamente quando vai aprendendo os conteúdos. Sempre digo isso a vocês, né? Então, vejam, em 1864, a gente teve a Guerra do Paraguai. Também outro fato histórico muito importante do século XIX, muito marcante, né? A gente ajudou a destruir o Paraguai, eu digo isso, né? Então, houve a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Quem estava por trás de tudo isso eram os ingleses, né? E a gente
se mete nessa guerra sem ter condição financeira, enfim, foi péssimo para Pedro II. Pedro II estava indo bem até o envolvimento com a Guerra do Paraguai, tá certo? Então, o Exército Brasileiro, a Guarda Nacional e voluntários e negros alforriados participam da Guerra do Paraguai, e negros com a promessa de conseguir a alforria também participam da Guerra do Paraguai. Foi um derramamento de sangue muito grande, muitos militares e civis brasileiros morreram e o Paraguai praticamente foi destruído, certo? Então, a Guerra do Paraguai levou ao fortalecimento e modernização do exército que buscava a participação política. Então, eles mudaram a sua mentalidade, se fortaleceram. O Brasil se fortaleceram e se revoltaram contra o governo brasileiro, contra Pedro II. Vale salientar isso também. Nem todos, mas uma grande maioria. Não é à toa que ele perde o poder exatamente para o Exército. O Exército é quem toma o poder dele, mais na frente, tá certo? Então, o Brasil se envolve numa dívida externa muito grande por conta da participação da guerra. O ideal abolicionista se intensifica, aumenta seu ideal abolicionista aí, durante esse momento aí de guerra, e a ideia republicana também nasce aí, nesse momento da Guerra do Paraguai, certo? Então, a Guerra do Paraguai não foi muito interessante para Pedro ter participado de jeito. Em 1888, já no fim, eu digo que aí eu e os historiadores, a gente sempre fala que a Lei Áurea ela assinou também o fim do Segundo Império. Pedro II não imaginava que seria tão rápido. Ele sabia que estava desgastado politicamente, mas que não seria tão rápido, mas foi rápido mesmo. Assim, um ano depois, ele sofreu um golpe, tomada de poder, tá certo? Então, em 88, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que vai abolir a escravidão. A gente sabe que essa lei, ela não foi, ela não como é que eu digo, os negros não foram agraciados como deveria, É o fim da escravidão, a lei existe, mas os escravos, eles ficaram à margem, foram, marginalizados socioeconômico falando, socialmente falando, os negros são marginalizados, tá certo? Então, são libertos, mas não tem nenhuma condição econômica de sobrevivência. Então, foi bem complicado, a gente vai falar disso aqui na frente mais, tá certo? Então, a Lei Áurea, libertação dos escravos sem indenização para os ex-proprietários, que eram os que eles queriam, porque o escravo para eles era uma mercadoria, eles não queriam perder, mas o país não tinha como pagar, certo? E a marginalização socioeconômica do negro liberto. Então, a situação do negro após a escravidão foi terrível, O que aconteceu com eles? A situação dos negros após a abolição da escravatura não sofreu grande alteração. Eles não se integraram à sociedade e continuaram vítimas de forte preconceito. Gente, se hoje o afrodescendente ele sofre preconceito, vocês imaginem no momento que eles foram libertos, Então, não foi aquela coisa de libertou e que foram abraçados por todos, não. Ficaram realmente à margem, A marginalização aconteceu de ficar sem ter nada, certo? De ficar à margem, no sentido de, no sentido pejorativo, de não ter nada mesmo. Tá aqui um texto, eu achei esse texto de suma importância, depois se vocês quiserem ler, é bem interessante. O que aconteceu com o negro após a abolição. Alguns abolicionistas até tentaram, como Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do Patrocínio, até tentaram ajeitar a situação do negro, até tentaram melhorar as condições de vida dos antigos escravos,
mas aí não dependia deles. Eles tinham a vontade, mas dependiam do governo, né? Dependia politicamente, não estava nas mãos deles essa decisão. Até tentaram, defenderam a divisão de latifúndios improdutivos com o objetivo de vender pequenos lotes de terra para os libertos, eles não conseguiram. Outra sugestão foi a universalização da educação básica para arrancar o negro da ignorância, né? E estas medidas elas não foram atendidas, né? Como eu disse, eles até que tentaram, tiveram boa vontade os abolicionistas de melhorar a situação, né, as condições de vida daqueles antigos escravos, mas eles não conseguiram. Então esse texto vai falar exatamente disso, né? Porque eles são substituídos pelo trabalho do imigrante, então eles ficam sem trabalho. Por isso que eles ficam à margem, né? Vai acontecer exatamente, né, dos coitados dos afrodescendentes, tá certo? A situação dos negros após a abolição tá aqui nessa imagem, ó, mostra aqui pra gente, ó. Após a abolição da escravidão, muitos negros continuaram fazendo o que faziam anteriormente, só que por conta própria. Muitos preferiram, né, as cidades e tentavam a vida vendendo coisas na rua, vendendo os quitutes, vendendo os doces, as coisas que eles fabricavam ou conseguiam, né, em algum pedacinho de terra onde moravam. Enfim, a situação não foi nada fácil, não foi, e por isso que a gente tem a dificuldade de ascensão econômica, né, do afrodescendente até hoje. Aí eu tenho mais uma imagem da situação do negro, né, após a abolição. É uma foto de uma mulata bem vestida para o trabalho livre, né, e assalariado lá num salão no Rio de Janeiro. Nem todas as pessoas conseguiram, algumas conseguiram, mas foi um número bem pequeno que conseguiu se engajar no mercado de trabalho, certo? E agora nós vamos falar de outro fato histórico, que foi a proclamação da República. Como eu disse, a abolição acontece e logo após vem a proclamação da República, certo? Então vai ser com o golpe do 15 de novembro, onde a família real ela é banida, né, do Brasil. Eles têm 24 horas para sair do Brasil e Deodoro da Fonseca torna-se o nosso primeiro presidente republicano. Vai ser provisoriamente, mas ele é o nosso primeiro presidente, tá certo? Quais foram as primeiras medidas do governo de Deodoro? Modificações da bandeira nacional, liberdade de culto, separação entre igreja e Estado. A gente estudou isso acho que há uns 2 meses atrás, não é isso? Criação do registro civil e secularização dos cemitérios. A manutenção da estrutura econômica, né? Manteve-se a estrutura econômica e a gente teve um ano depois, né, da chegada dele ao poder, teve uma crise financeira muito grande. O Brasil já não estava bem com Pedro II, economicamente falando, e a gente vai ter uma crise muito maior que foi provocada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ele tentou, foi chamada até a crise do encilhamento, ele até que tentou melhorar a economia, mas não conseguiu, tá certo? Então, essa é isso que é um resumo, né, do que aconteceu aqui durante a República Velha aqui, ou seja, da proclamação da República. Essa imagem aqui mostra, né, a proclamação, o ato, né, da proclamação da República. Também no século XIX a gente teve a expansão cafeeira, né? O café como nosso produto principal, nós tínhamos outros, mas o café era o nosso principal produto. Quais os fatores? Por que essa expansão, né? O aumento do mercado consumidor na Europa e nos Estados Unidos com a Revolução Industrial. Então, a gente produziu para vender muito café. O Brasil tinha um solo e clima bem favorável, né, ao café e tinha disponibilidade de terra. Terra era o que não faltava, tá certo? Quais as características, né, dessa expansão? Foi no Vale da Paraíba, que aconteceu na primeira metade do século XIX, lá o solo de massapê e mão de obra escrava negra, né? No Oeste Paulista vai acontecer na segunda metade do século XIX, na Terra Roxa,
trabalho livre dos imigrantes, porque aí já estávamos, né, com as leis abolicionistas e o fim do tráfico, enfim, e depois vem a abolição, tá certo? Outro fato importante do século XIX, da República Velha, foi que com a implantação da República a gente teve a primeira Constituição republicana, é lógico, né? A gente deixou de seguir, não seguia, lógico, a Constituição do Império, né? Do Segundo Império, do primeiro e do segundo, lógico. Então, em 1891, ainda, né, século XIX, foi promulgada a primeira Constituição da República, e Deodoro é eleito presidente da República pelo Congresso Nacional e Floriano Peixoto vice. Deodoro vai passar pouco tempo no poder e ele vai renunciar para o seu vice, né? Ele vai renunciar e o vice é quem vai assumir. Na realidade, ele não está renunciando para o vice, porque ele começou a sofrer pressões políticas por todos os lados, principalmente do seu vice, de Floriano Peixoto, porque eles chegam ao poder e eles eram de partidos diferentes, eles já eram oposição um ao outro. Né? Então a coisa já começa errada. Aí a nossa política brasileira, ela é constituída de altos e baixos. A gente sabe que é sempre quem está no poder, quem não está querendo derrubar quem está. E assim vai acontecendo. Durante esse período da República Velha, que foi a República da Espada, né, que ainda era século XIX, porque a República Velha ela vai até 1930, vale salientar, mas aí já é século XX. Eu estou falando do período ainda, só essa parte inicial do século XIX. Então a gente teve algumas revoltas, né, sociais na República Velha. Foram várias revoltas, que durou até 1930, tendo revolta. Mas nessa parte do século XIX foram poucas, porque foi pouco tempo, né? De 89 até 1889 até 1900, que é quando termina aí o século XIX. A gente teve a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, uma briga política lá, né? E a gente teve também, eles lutavam, essa briga política, eles lutavam contra a excessiva centralização política do governo central, que no caso era o Marechal Floriano Peixoto, era chamado até o Marechal de Ferro. Então, lá os políticos, né, na pessoa de Silveira Martins, reclamava e lutava contra essa excessiva centralização política. E em 1893 a gente teve a revolta da Armada no Rio de Janeiro, conhecida como Manifesto dos 13 Generais, onde eles exigiam o afastamento justamente do presidente e a convocação de novas eleições, porque Marechal Deodoro da Fonseca tinha renunciado justamente por causa de pressões políticas de Floriano Peixoto, aquela briga política que nós conhecemos aqui no Brasil, tá certo? A gente teve a Guerra de Canudos, né, que foi aquela guerra, nós estudamos isso no primeiro ano, né, com Antônio Conselheiro, um beato messiânico, né, que saía fazendo pregações pelo sertão nordestino, constrói o Arraial de Canudo, as pessoas passam a segui-lo, chega a ter aproximadamente 20 mil pessoas morando com Antônio Conselheiro lá no Arraial, e aí isso incomoda o governo e o governo central, no caso o presidente, né, da República, e a destruição pelo exército brasileiro de Canudos, né, uma massacre de todo o povoado, matando até o último homem. A gente teve também no século XIX, pronto, essas imagens aqui mostram, né, Antônio Conselheiro, a revolta federalista aqui e a revolta. A gente teve também a sociedade, que mudança aconteceu na nossa sociedade e na nossa cultura no Brasil do século XIX. A nossa sociedade ela era desigual, composta em sua maioria por negros e mestiços e com uma elite de pessoas brancas, ou seja, os brancos no poder, tá certo? Os brancos tinham como padrão de civilização a cultura europeia, por isso eles adotavam o eurocentrismo, né, que era a crença na superioridade do europeu sobre os demais povos e cultura. Essa imagem vai mostrar justamente aí o eurocentrismo, eles se sentindo donos do mundo. Estão vendo aí que eles estão, né, dividindo o mundo entre
A nossa cultura, né? Para a elite, o Brasil precisava embranquecer, porque tinha muito negro no Brasil, né? Mas a realidade do Brasil era totalmente diferente. Era um país multirracial, como é até hoje, que predominava a cor escura, como é até hoje, tá? As imagens aí vai mostrar isso. Ainda continuando falando da cultura, né, da nossa sociedade e a cultura, o Império e a cultura. O Império procurou investir no desenvolvimento cultural do país. Pedro II ele era um admirador das artes e da ciência e ele tinha interesse em legitimar a monarquia e criar uma imagem positiva do Império Brasileiro no dito mundo civilizado. Então ele vai tentar, mas a gente continua sendo um povo multirracial, sem dúvida, né? Então, a elite intelectual sentia a necessidade de construir uma identidade nacional que pudesse dar ao país um lugar de destaque no cenário das grandes nações. Isso aconteceu de maneira mais intensa na literatura e nas artes. Nós vamos conhecer. Nas artes plásticas, né, a pintura explorou os motivos históricos para realçar o protagonismo europeu, onde a pureza e fragilidade do índio eles mostravam, e o negro era uma figura à margem, né, lá na pintura romântica, certo? As obras exaltavam o império, o passado glorioso e a unidade política. Nós vamos ver agora algumas obras que mostravam isso. E quem foi destaque nesse período foi Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, Vitor Meireles e Araújo Porto Alegre. E agora algumas obras dele, tá? Aqui, ó, a primeira missa de Vitor Meireles, né? Mostrando a inocência indígena aí, ó, nessa imagem da primeira missa. Pedro Américo aqui, ó, mostrando aqui Dom Pedro I na abertura da Assembleia Geral em 72. Outra obra. Aí vamos ver a real, né, a realidade do Brasil, o Brasil real na pintura, tá aqui, ó, né, Almeida Júnior, ele fez esse quadro aí, ele pintou, né, esse quadro aí mostrando o que de real a gente tinha no Brasil, né, a pobreza aqui, né, a miséria total mesmo, assim, o caipira aí, ó, né, onde ele retrata aí. Na literatura, né, a gente teve destaque no século XIX aí para o romantismo, duas escolas literárias, que foi o romantismo e o realismo. Seus representantes marcaram profundamente a história do país. Quem foram eles? José de Alencar, onde ele tinha um destaque, né, enorme para a sociedade indígena. Gonçalves Dias com a Canção do Exílio, José de Alencar com o Guarani, né, e Gonçalves Dias com a Canção do Exílio, Machado de Assis como obras Brás Cubas, né, e outras obras que Machado de Assis foi de suma importância também para denunciar o papel da mulher, né, ajudar a mulher na sua ascensão, a Luísa Azevedo com o Abolicionista e o Mulato, e são esses exemplos de obras literárias daqui do século certo? Continuando, a fotografia ela teve um papel de destaque, né, no século XIX aqui no Brasil, e Pedro II incentivou a prática da fotografia no Brasil, trouxe famosos fotógrafos, né, europeus e patrocinou exposições. E são destaque desse período aqui Hércules Florence, francês radicado no Brasil, que realizou experiências fotográficas. Luiz Mandé também, o inventor da fotografia, também teve, né, a sua participação aqui no Brasil, com a loja com o pedido e o apoio de Pedro II. Vamos conhecer as fotos deles aqui, ó, a fotografia aqui, ó, né, do imperador aqui, mais fotografias, né, do século XIX aqui, do nosso imperador de novo, aqui estudantes da Faculdade de Direito de Olinda. A gente tem mais fotografias aqui, ó, escravos brasileiros. Pedro II, ele adorava ser fotografado. 1980 ali. Mais fotografias aqui, Isabel e Pedro II, aqui em 1870. Certo? E para finalizar, a gente vai falar. Eu disse que era uma aula longa, né, gente? Que a gente está falando de todo o século XIX. Eu tentei resumir o máximo que eu pude.
por isso que eu fiz vários destaques aí, para que eu não me estendesse, porque isso é uma semana de aula, sendo aula todo dia. Mas eu acredito que dá para vocês entenderem, porque revisão, a gente já estudou tudo isso, né? O papel da mulher, a mulher brasileira no século XIX, foi nesse momento do século XIX que a gente iniciou o processo de conquista do espaço feminino no mundo, né? O Brasil foi lento, mas a gente também teve, né, esse destaque aqui. A mulher pôde timidamente, ou seja, já, né, depois lá vamos dizer assim, mais ou menos meados do final do século, a gente começa a ter o papel da gente a se posicionar, né, como mulher no mercado, tá certo? Então começa aí, a gente começa a escolher, né, os próprios caminhos, tá certo? Quem era essa mulher aí no século XVIII, né, e boa parte do século XIX? Ela deveria cuidar do lar, dos filhos, do marido. Veja, ainda no século XIX, a gente só começa a conseguir a ascensão. Se a gente luta até hoje, vocês imaginam a dificuldade que era no século XIX, tá certo? Mas a gente já tem algum destaque aí, a gente já consegue né, ser lembrada como vista, né, como pessoa que tem direitos e que luta por esses direitos, tá certo? Não foi uma coisa tão assim, ó, como a gente conseguiu, não. Mas a gente já tem um destaque aí sim, certo? Então, ela era vista como aquela que cuidava do lar, dos filhos, do marido, tá certo? E a mulher tem que estar sempre muito bem vestida. Eu estou falando aqui da elite, tá? Né, das pobres, coitadas, né, a pobreza praticamente aí nem aparece, são trabalhadores, né, eu estou falando assim da elite da época. Enquanto mais arrumada ela aparecesse, mais ela dava créditos para o seu marido. A mulher vivia muito de fachada nesse momento, tá certo? Então, ó, apesar da época valorizar as mulheres que ficavam em casa zelando pelo lar, né, e a família, algumas andaram na contramão dessa atitude, ou seja, algumas conseguiram se destacar, tá certo? Então, não foi um número grande, mas teve um percentual, a gente já começa a ter um certo destaque aí, né? A educação feminina, ela era diferenciada da masculina, tanto que a única forma que a gente tinha possibilidade de profissão era ser professora. Os conteúdos ensinados nas escolas eram diferentes, que era para a gente não ficar rebelde, né? Não ter os mesmos conhecimentos. Então, por isso o currículo escolar era diferente para a gente. E poucas mulheres tinham direito, estudavam, né? Não eram muitas, não eram poucas, mas já era um número, tá certo? O casamento para as mulheres da época era uma das únicas possibilidades de ascensão social, tá certo? Embora a autoridade máxima fosse masculina, as mulheres eram responsáveis pela imagem social dos homens como os pais e maridos. Como eu disse a vocês, elas, né, se preocupavam muito de mostrar essa imagem de bem cuidados e etc, tá certo? As mulheres, as jovens, elas eram vigiadas, né, nessa fase, quando elas começavam a namorar, tinha todo um cuidado para que elas não pudessem namorar com qualquer um, então os casamentos ainda eram arranjados até meados do século XIX, tá certo? Havia um contrato, o contrato que seria realizado pelas famílias da mulher e do futuro marido, né? Então, sempre o pai já sabia se vai casar com o filho de fulano, aquela coisa toda, então era muito constrangedor, né? Ainda existia. Tinha aquelas que se negavam, tinha aquelas que fugiam com o seu grande amor, né? Tem várias histórias dessa. E se escondia na casa de alguém, da família, ou coisa parecida, até que os pais pudessem absorver o que tinha acontecido e realizar o casamento, porque a honra era uma coisa bem, né,
como é que eu posso dizer, bem no auge, estava bem no auge, né, a honra para ele, no caso a virgindade. A virgindade era a garantia do sucesso do negócio firmado no casamento entre as famílias. Então, se a moça deixasse de ser virgem, né, então ficava sem valor, era uma desonra, então até mortes acontecia nessa época, tá? E no final do século XIX começa a surgir, ó, bem no final, tá certo? Discurso com o tema de emancipação feminina, os jornais passam a trazer artigos a respeito e etc. Então a gente vai passar a ter, né, a conquistar o espaço de autonomia feminina. Vai se iniciar no século XIX, é no final do século XIX, mas de todo jeito a gente tem essa conquista de espaço aí no século XIX, tá? Apesar de ter tudo que eu estou mostrando a vocês. E eu trouxe aqui para finalizar, que eu achei isso bem assim, né? Bem chocante, eu digo, né? São regras do casamento, né, que são obrigatórias para as mulheres do século XIX. Era manter o status social, então sempre casar, né, pessoas do mesmo nível, aceitar a primeira oferta, nunca dar um não, porque com medo de ficar titi, então a saída era casar muito jovem mesmo, deixar o marido ter a última palavra, estar sempre linda, sem exageros. Então, por exemplo, eu deixei, vocês têm vou deixar na plataforma, né, um link de um vídeo que vai mostrar assim as mulheres dessa época, né, como elas eram, as fotografias delas tristes, né, angustiadas, sempre com um semblante bem pesado, porque justamente elas eram sofridas, certo? Então, estar sempre linda, sem exageros, renunciar à maquilagem, então não podia, porque a maquilagem ficava era visto para como se fosse uma prostituta que se pintava, então não, hoje a gente faz questão de estar maquiada, mas naquela época era, né, proibido mesmo, não podia, o marido não queria, uma mulher que se pintasse, então era um horror, tá? Ela tinha que se fingir o tempo todo que estava tudo certinho, em todos os sentidos, tinha que estar, né, de boa, deixar-se de histerias, ou seja, jamais ser histérica. Se o marido percebesse que ela estava histérica, então leva para o médico, vai dar remédio de nervo, ele matando ela do coração, né, de ódio, de raiva, de maus tratos, mas aí a mulher não podia reclamar. E deixá-lo sair sempre, seja ele o noivo, seja ele o namorado, então deixar sair sempre. E no século XIX, gente, foi um século que foi inaugurado os bordéis, foi assim um sucesso total dos bordéis, porque os homens casavam com as quietinhas e iam realizar suas fantasias sexuais nos bordéis. Tá bom? Então, o papel da mulher aqui no século XIX foi de liberdade, foi visto assim, o que era para o século XVIII, então foi um avanço enorme, mas assim como vocês estão vendo, né, para a realidade de hoje quase nada, mas já é um grande avanço, tá certo? Uma imagem aqui, né, da elite, né, dos casais do século XIX. E aí eu termino nossa longa aula, né? Foram 50 minutos de aula, paciência para assistir, mas é uma revisão, uma aula é 50 minutos, eu cheguei a 50 minutos mesmo, né? Até a próxima aula, bons estudos, espero ter ajudado, né? E foi assim, aconteceu muita coisa no século XIX, mas eu tentei resumir, como eu disse a vocês, ao máximo. Tchau, até mais.